Olá, pessoal, eu sou o João Dória. Hoje eu vou falar um pouco sobre o uso de tecnologias baseadas em sensores para melhorar a decisão de manejo nas fazendas. Tá? O nosso foco hoje é em bovino de leite, a grande parte das pesquisas que nós temos feito aqui na Universidade de Wisconsin é na área de gado de leite. E como nós estamos no evento Fórmula Leite, a maior parte, ou quase tudo que a gente vai ver hoje aqui de sensor, e vamos discutir, é na área de bovinos de leite. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção. Para mim é uma satisfação muito grande. Eu gostaria de agradecer ao professor Marcos Neves pelo convite, em poder participar do Fórmula Leite. Para mim é uma honra muito grande. A Sociedade Brasileira de Zootecnia, a SBZ, pelo convite também, por esse convite conjunto com o professor Marcos Neves e com o Fórmula Leite. Para mim é uma honra muito grande poder dar essa palestra aqui, falar um pouco do trabalho que a gente tem feito de pesquisa. Sem dúvida, uma honra muito grande, tá? Bom, eu vou falar em português, obviamente, mas os slides vão estar em inglês e vai ser melhor para o entendimento geral, porque muitos dos termos não tem uma boa tradução, né? A maior parte desse tipo de literatura em pecuária de precisão ainda é em inglês, então alguns termos ficam ruins de serem traduzidos, então eu vou dar palestra em português, né? Mas os slides estarão em inglês. Eu acho que isso vai fazer com que seja mais fácil de entender, porque alguns desses termos vocês já estão ouvindo eles em inglês, né? Bom, nessa apresentação, eu vou falar um pouco de fenotipagem, tá? Fenotipagem de alto rendimento, fenotipagem de precisão, que é também conhecido como High Throughput Phenotyping. O que é isso? Por que a gente está trabalhando com isso? Obviamente, isso envolve o uso de sensores, né? E sensores para diferentes finalidades, de diferentes tipos, e eu vou falar um pouco de algum desses sensores de forma mais aplicada, né? O que é que a gente como a gente tem utilizado esses sensores para predição de alguns fenótipos, como o consumo, né? Como a detecção de doença, como a identificação animal, com monitoramento do crescimento e do comportamento desses animais. Tá? Então, eu vou falar sobre algum desses sensores, não necessariamente nessa ordem, né, de espectra infravermelho no leite, sensores vestíveis ou wearable sensors, a parte de visão computacional, e vou fazer algumas considerações finais. Bom, uma coisa que tem se discutido muito, né, que tem se falado bastante, é que dado tem se acumulado numa taxa tremenda, como nunca visto antes. Tá? De fato, isso é uma verdade, mas é importante a gente reconhecer que no passado o dado também estava sendo acumulado, né? De alguma forma estava sendo acumulado. O ponto é que a forma como esse dado estava sendo acumulado anteriormente não nos permitia um manuseio, uma manipulação eficiente para que nós pudéssemos extrair informação desse banco de dados, desse conjunto de dados. Então, imagine um escritório lotado de papel como esse aqui. Como que você conseguiria calcular? Vamos dizer que isso aqui é produção de leite, que dentro desses classificadores aqui, desses papéis, você tenha anotado a produção de leite para várias vacas. Como você poderia calcular rapidamente a média de produção de leite, né, utilizando uma base de dados organizada dessa maneira? É praticamente impossível, né, fazer isso de forma eficiente. Então, com certeza a quantidade de dados aumentou ao longo dos anos, a gente não tem dúvida, né, muito pelo tipo de veículo, ou pelo tipo de ferramenta que está sendo gerado dado ou que está sendo coletado. Então, a gente viu essa transição acontecer de um pedaço de papel para um flip-flop, para um disquete, né, para um CD, para um pendrive e agora para um computador. Então, hoje, basicamente, a gente poderia dizer que o dado está sendo acumulado a uma taxa muito alta, mas que a forma com que esse dado está sendo acumulado é que faz talvez uma diferença muito grande. A gente tem esse dado no cloud, na nuvem, no servidor, e a gente consegue manipular isso de forma muito mais eficiente. E por conta disso, existem empresas que conseguem monetizar, fazer dinheiro através do uso dessa informação e minerar essa informação. Porque apesar, né, dessa revista dizer que o dado é o novo petróleo, se a gente não refinar esse petróleo, se a gente não analisar essa informação e extrair valor dessa informação, né, nada de importante vai estar contido ali naquele dado. Então, a gente precisa analisar aquilo e extrair informação daquilo ali. Tá?
No sistema de produção, isso não é diferente. Tá? No sistema de produção, a gente tem dado vindo de diferentes fontes, que cada vez mais consegue nos passar essa informação, esse dado, de forma organizada. Né? Então, você tem um dado de um colar que consegue ir para um programa de computador em que você consegue extrair aquela informação. Você tem um dado de uma ordenha robótica, de um NIR, né? Da câmera, qualidade do leite, do dado do clima, do ambiente. Tudo isso consegue ser, de certa forma, sistematicamente organizado, e existem iniciativas que estão tentando colocar esse banco de dados junto. Esses dados têm diferentes formatos, né? Esses dados têm diferentes escalas temporais, né? Alguns são a cada segundo, alguns são a cada ano, né? E eles têm diferentes formatos, alguns são imagens, alguns são dados tabulares, estruturados. Então, a pergunta é, agora que eu tenho o dado na mão, e que eu fico muito feliz por conta disso, né? Eu também fico desesperado sem saber como que eu vou conseguir analisar esse dado, né? Eu fico assustado, porque como é que a gente junta tudo isso e tira informação de forma eficiente, informação que vai ajudar no campo, na nossa tomada de decisão, tá? Bom, eu poderia citar várias, não sei se tem muitas, tá? Mas tem algumas iniciativas e esforços de grupo de pesquisa ao redor do mundo tentando unificar essa base de dados e fazer com que a gente tenha o dado da informação da vaca, dias em lactação, o que é que essa vaca está comendo, o dado de um sensor de, por exemplo, ruminação dessa vaca. Né? Existem várias informações a nível do animal ou a nível de fazenda que a gente gostaria de ter de forma integrada. Então, existem várias iniciativas, eu fico feliz de poder fazer parte de uma delas, né? Essa chamada Dairy Brain. Tá? O Dairy Brain é uma iniciativa liderada pelo professor Victor Cabreira, meu colega, que também está dando uma palestra aqui no Formulate, e falando um pouco disso, com certeza. Existe uma iniciativa liderada por ele de integrar com bases de dados disponíveis nas fazendas. Tá? Então, isso aí é algo crucial para que a gente tenha modelos preditivos ou outro tipo de modelos que nos permitam ou que nos ajudem na tomada de decisão. Tá? Bom, ainda que a gente tenha iniciativas como essa, por melhor que seja o sistema de integração de dados, a gente ainda sente muita falta de informação relacionada ao animal. Né? Ainda é muito difícil coletar de forma sistemática e em larga escala informação relacionada ao animal. E aí é nesse contexto que entra essa palavra grande e complicada chamada High Throughput Phenotype, ou fenotipagem de precisão, ou fenotipagem de alto rendimento, e Phenomics, que não seria exatamente High Throughput Phenotype, mas está dentro desse contexto. E a pergunta é como é, e que isso nada mais é de como eu conseguiria coletar informação a nível de animal, vaca número 1, 2, vaca número 3, né? Eu conseguiria coletar informações desse animal periodicamente, sistematicamente, cada segundo, né? E numa escala de 2.000, 5, 10, 40 mil vacas, eu conseguiria coletar isso também de forma frequente. Bom, isso é algo mais comum de ser visto na área de genética, porque muitas vezes, para o melhoramento genético, você precisa de um banco de dados grande, e eles também precisam, eu falo eles porque eu não sou geneticista, né, não trabalho com melhoramento genético, mas colaboro. Então, eu sei que os grupos precisam de um grande banco de dados com esses fenótipos medidos. Tá? Então, é mais comum se ouvir falar sobre isso na área de genética e menos comum se ouvir falar isso na área de produção animal, que é a área que eu atuo, que eu trabalho. Mas isso é extremamente importante na área de produção animal, porque a partir dessas medidas a nível animal, que a gente vai conseguir otimizar algumas tomadas de decisões na fazenda. Tá? Então, por exemplo, comportamento animal, né? Peso do animal, crescimento do animal. Como que a gente consegue, por exemplo, no caso de comportamento, medir comportamento alimentar, número de visita no coxo, quanto tempo ficou, número de visita na água, quanto tempo ficou na água, número de refeições ou número de visitas. Se a gente pensa num detalhamento do comportamento do animal em termos de comportamento ingestivo, se a gente pensa numa fazenda de 5.000 vacas, de 10.000 vacas, né, mesmo uma fazenda de 500 vacas, né, 200 vacas, como que a gente consegue fazer isso todo dia em todos os animais?
Né? Então, isso é algo, esses fenótipos, essas medidas a nível animal, são ainda muito desejadas para que iniciativas como a que o professor Cabreira mostrou fiquem aumentadas, vamos dizer assim, que sejam, que enriqueça base de dados como essa e que a gente tenha modelos mais precisos e acurados cada vez mais para que a gente consiga fazer inferência, de preferência a nível animal, a depender do que a gente queira resolver. Né? Obviamente que para se conseguir medir isso, né, esses fenótipos, mensurar esses fenótipos, a gente precisa de algumas ferramentas. E essas ferramentas quase sempre têm sido sensores. Né? A gente tem diferentes tipos de sensores que, se a gente fosse traduzir, que talvez fossem vestíveis, mas são os wearable sensors, que como são os relógios que a gente tem, que mede o quanto de passo, o deslocamento, o movimento da pessoa, câmeras, infravermelho, sistema de radiofrequência, RFID, sistema de som e por aí vai. Tá? Então, esses sensores eles conseguem gerar dado de forma periódica, constante, de forma bastante precisa, na maioria das vezes, e a gente consegue utilizar os dados brutos desses sensores para que a gente desenvolva algoritmos ou modelos de predição para a gente, daí, gerar esses fenótipos, né? Que depois entrarão numa outra rodada de análise para que, por exemplo, você use a predição, esses fenótipos preditos para que a gente detecte uma doença que vai acontecer em 1 semana, 2 semanas. Tá? É nesse contexto que High Throughput Phenotype, fenotipagem de precisão, se encaixa. Isso, a ideia é que a gente tenha fenótipo que seja gerado de forma barata, precisa, de preferência em tempo real. Isso não é uma exigência, né, de fenotipagem que seja em tempo real, mas se a gente quiser avançar para uma tomada de decisão mais eficiente, se nós tivermos fenótipos medidos em tempo real, isso seria ainda melhor. Tá? Bom, como eu acabei de comentar, essa fenotipagem ela é importante e reconhecidamente importante na área de genética, mas na área de produção animal da qual pertenço e que eu trabalho mais, principalmente relacionada à nutrição e saúde animal, essas medidas elas são extremamente importantes para a tomada de decisão na fazenda. Né? A gente tem literatura, eu vou mostrar um pouco disso ao longo dessa apresentação, que mostra que um animal que está doente ou que vai ficar doente, ele muda o comportamento dele. Então, se eu tenho medidas constantes desse animal, de comportamento, teoricamente eu conseguiria saber se esse animal vai ficar doente ou não, e isso seria, assim, uma tomada de decisão, ou geraria uma ferramenta para a tomada de decisão na fazenda. Né? E eu vou mencionar algum desses fenótipos e o uso de sensores para a predição desses fenótipos. Tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai comentar, eu vou começar falando um pouco sobre consumo, sobre o consumo de matéria seca, né, por que a gente está interessado nisso e o que a gente tem usado para tentar estimar o consumo a nível individual de bovinos de leite. Tá? Bom, provavelmente não vai ser uma surpresa para você saber que o custo com alimentação representa uma grande fatia do custo total de produção, dentro de um sistema de produção, muitas vezes em proporções maiores do que o que eu reportei aqui, de 40 a 60, dependendo do tipo de sistema de produção. Se você pensa num confinamento de gado de corte, pode ser que esse valor até passe esses 60%. Né? Então, é extremamente importante que a gente olhe para consumo, né? Mesmo pensando a nível de grupo, e seria ainda ideal olhar para nível individual. Quando a gente pensa em formulação de dieta, exigência nutricional, cálculo de eficiência alimentar, aquele animal é eficiente ou aquele animal não é eficiente, né? A gente precisa da predição de consumo, e precisaria da predição de consumo individual, nesse caso. Tá? Se a gente quer avaliar eficiência alimentar no contexto do indivíduo. Né? Esse tipo de medida, que geraria, por exemplo, uma medida de eficiência alimentar, tá? É extremamente importante no melhoramento genético, tem sido de interesse de melhoristas, tá? Mas é extremamente também difícil de ser medido em larga escala, né? E em condições práticas, em fazendas comerciais, que a gente não tem estrutura ou condição de medir o consumo individual. Tá? Como isso é feito hoje? Como a gente poderia fazer com o que a gente tem na mão? Tá? Bom, nós temos modelos nutricionais, né?
publicados pelo NRC, CNCPS e outros. Tá? Esses são modelos de predição bons, que consideram fatores relacionados ao animal, que você pode plugar ali, né, informações relacionadas à produção de leite, ao peso do animal, à semana de lactação, e ter uma medida de consumo, estimada, uma medida de consumo ali, predita por esse modelo, por exemplo. Com o uso de tecnologia, com o surgimento de coisas como infravermelho, né, Milk Spectra, por exemplo, a gente conseguiria incorporar variáveis que têm a ver com o metabolismo do animal, que poderiam contribuir com a melhora na predição do consumo de modelos já pré-existentes, como esse, que eu estou mostrando aqui agora, mas que trariam informações importantíssimas sobre o metabolismo da vaca. E esses equipamentos, eles podem analisar amostras de leite a uma taxa muito alta, com grandes escalas, né, grandes quantidades de amostras de leite poderiam ser processadas de forma muito rápida, e então a gente poderia talvez estimar o consumo de forma mais eficiente, se nós quisermos incorporar esse tipo de variável nesses modelos já pré-existentes. Bom, nesse contexto vem a nossa primeira ideia, que seria, por que não então utilizar dado espectral junto com informações do animal, como peso corporal, produção de leite, e saber se isso melhoraria predições de consumo. Tá? Então, por exemplo, uma máquina como essa pode analisar grandes quantidades de amostras de leite, tá, por hora, e para executar esse experimento, a gente conduziu para a gente executar, para a gente responder essa pergunta, a gente conduziu um experimento com 300 vacas, né, na nossa estação de pesquisa aqui na universidade, que a gente mediu o consumo individual, né, a gente mediu o comportamento digestivo, peso corporal, produção de leite, componentes do leite, coletamos o dado do leite em termos de composição espectral do leite, né, no infravermelho médio, no MIR, e tinham 5 grupos de vacas, foram 5 experimentos, e aí cada experimento, todas as vacas receberam a mesma dieta. Tá? Bom, a ideia principal aqui é, além de adicionar o milk spectrum, o espectro do leite, para a predição de consumo, tá? Junto com outras covariáveis, a ideia também era integrar possíveis preditores que vêm de diferentes bases de dados. Então, por exemplo, nós tínhamos produção de leite, peso corporal, dias na lactação, que são variáveis que você pode encontrar no programa de manejo da fazenda, aqui utilizado, chamado Dairy Comp 305. Tá? A outra base de dados que poderia, no futuro, ser integrada seria algum sistema que pudesse predizer para a gente comportamento digestivo. Tá? Nesse caso, a variável de comportamento digestivo que nós utilizamos foi a duração da visita da vaca, tá? No coxo. E Milk Spectra, ou espectro do leite, que seria uma terceira, quando você manda a amostra de leite para o laboratório, ou se você tem um sensor inline na sala de ordenha, acoplado na própria máquina, se isso pudesse ser gerado um dado espectral daquela amostra de leite, então a gente poderia juntar todas essas bases de dados e daí gerar uma predição de consumo. Tá? Então, essa ideia seria de integrar diferentes bases de dados para que a gente pudesse ter consumo. Então, a gente tem 1.200 observações, vindo disso de 310 vacas, de 5 experimentos que nós fizemos. E quando eu falo que a gente colocou dado de espectro do leite, é importante dizer que, quando eu falo espectro do leite, parece que é uma variável, mas o espectro do leite vem com 1.060 comprimentos de onda, e cada comprimento de onda desse seria, então, uma variável dentro do modelo de predição. Bom, várias perguntas, nós tentamos responder várias perguntas nesse experimento. A primeira, talvez a mais importante dela, seria: no topo de um modelo de predição que já tem produção de leite, peso corporal, né, o peso metabólico nesse caso, e dias em lactação, se eu adicionar comprimentos de onda, nesse caso, se você olhar aqui WL, eu estou me referindo a alguns comprimentos de onda, se eu adicionar 362 comprimentos de onda dos 1.060 que a gente tinha disponível, ou se eu adicionar 33 que foram pré-selecionados como candidatos, né, eu melhoraria a predição, né, comparado a só ter produção de leite, peso corporal e dias de lactação. Né? Há quem também pergunte
E se ao invés de eu usar o comprimento de onda, o valor de absorvância do comprimento de onda, especificamente, e se eu utilizasse gordura, proteína e lactose, que são preditos naturalmente, normalmente, por esses comprimentos de onda, por que quando eu já uso o valor da composição do leite, ao invés de ficar usando o dado bruto, que é utilizado para a predição da composição, por que eu não uso isso? Aqui ainda diga, por que você não combina, então, gordura, proteína e lactose com o dado espectral, né, que seria o dado bruto usado para a predição desses componentes? Tentamos também fazer. Tentamos, é o nosso modelo 5. Tentamos também incorporar todas as bases de dados, que seria ter o dado da vaca, com produção de leite, peso corporal, período, dias em lactação, os comprimentos de onda, nesse caso aqui, os 33 pré-selecionados, e adicionamos a duração da visita no coxo como uma variável de comportamento alimentar. Tá? E no nosso sétimo set de covariáveis, nós retiramos peso corporal, tá? Peso metabólico, porque muitas fazendas não têm como pesar os animais, então não conseguiria utilizar modelos para predição de consumo. E a gente queria ver quanto, nós gostaríamos de observar quanto isso impactaria na qualidade da predição. E os últimos dois são sem nada, somente o comprimento de onda, não tem nenhuma variável da vaca, a não ser os comprimentos de onda medido no leite. Tá? Nesse trabalho, nós testamos 2 métodos preditivos. Tá? Nós testamos rede artificial neural e quadrado mínimo parcial, conhecido como PLS, também, talvez seja, o nome vai soar mais familiar. Esses são os resultados de R2 e de erro de predição no teste 7. O que a gente notou é que a seleção de variáveis, pensando no dado espectral, de fato melhorou a qualidade da predição. Tá? A adição desse dado espectral num set de covariável que já tinha produção de leite, peso corporal e dias em lactação, melhorou também, contribuiu para a melhora da qualidade da predição. E quando a gente integrou produção de leite, dias de lactação, com comportamento alimentar do animal, peso corporal e o dado espectral, né, foi o set de covariáveis que a gente encontrou a melhor qualidade, qualidade de predição no nosso banco de dados independente. Tá? Então, ficou claro para a gente que a gente precisa, de fato, medir essas outras ferramentas, esses outros fenótipos, como comportamento alimentar, peso corporal, e incluir isso num conjunto total para que a gente tenha uma boa predição de consumo. Tá? Ou isso que a gente fez, e que a gente vai continuar fazendo, nós fazemos muito isso aqui no laboratório, é muitas vezes chamado de batch análise. Tá? O que é que batch análise é? Você vai no campo, coleta um montão de dados, como nós coletamos, traz para o laboratório, e aqui a gente vai modelar, vai desenvolver modelos de predição, avaliar a qualidade desses modelos de forma mais independente possível, para realmente saber se isso funcionaria na prática, na realidade. Tá? Mas em todas os nossos trabalhos, pensando em consumo, por exemplo, que a gente está falando, né, nos 2 trabalhos que nós publicamos, esse que eu acabei de descrever, que é o primeiro, e um trabalho recente agora, todos esses trabalhos, para a predição de consumo, nós utilizamos não só variáveis relacionadas ao leite, como dado espectral, né, mas nós utilizamos dados de comportamento alimentar, por exemplo, tanto no primeiro trabalho, quanto no segundo trabalho. Nós utilizamos peso corporal. Tá? Então, fica claro que nós precisamos de tecnologias também para gerar esses outros fenótipos, porque para uma predição de algo complexo como consumo, uma coisa somente dificilmente vai resolver o problema. Então, nós precisamos fenótipos importantes relacionados ao consumo para que a gente tenha daí boas predições de consumo, como esses 2 trabalhos mostram. Bom, para isso, a gente precisa de medidas mais em tempo real. A gente precisa de sensores coletando essas medidas e gerando para a gente esses fenótipos para que a gente possa tê-los quando nós precisamos para a predição de consumo de matéria seca ou de qualquer outra coisa. Caso contrário, vai ser sempre no contexto de batch análise, de a gente ir lá coletar um conjunto específico para aquilo ali e depois fazer as predições e avaliar, mas quase sempre com muita dificuldade de implementar aquilo de volta no sistema de produção. O que é que nós temos tentado fazer aqui no laboratório? Desenvolver sistemas, tá, que se aproximem desse contexto de inteligência artificial. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em sistemas que consigam capturar algo
no mundo, ou no sistema de produção, ou, né, dentro de cada ambiente que esse sistema foi desenhado, consiga processar essa informação, guardar, né, gerar predição, se for o caso de gerar predição, e que a gente possa visualizar esses resultados e decidir sobre coisas, ou que essas decisões sejam, muitas vezes, automatizadas. Tá? Um sistema claro de se exemplificar é o sistema de visão computacional, que a gente tem uma câmera olhando o mundo, olhando um galpão de animal, tá? Coletando dado, coletando imagem, que serão processadas para desenvolvimento de algoritmos para a predição de um fenótipo, por exemplo, pode ser um comportamento alimentar, e que isso seja utilizado para gerar alertas de saúde ou até recomendações do que fazer com base naquela predição. Tá? Então, quando a gente lembra do que eu acabei de falar, da predição de consumo e da necessidade de a gente ter não só o dado espectral, que representa o metabolismo da vaca, mas de ter também peso corporal, comportamento digestivo. Pergunta é, como que a gente pode ter um sistema em que todas essas variáveis, né, possam ser medidas por sensores e que, com isso, a gente tenha medida de consumo desse animal diariamente ou semanalmente? Tá? Então, isso é algo que a gente tem trabalhado bastante, e o que eu vou apresentar muito para vocês aqui hoje é algum desses sistemas e como a gente tem usado eles para coletar esses fenótipos, para que no futuro a gente tenha predições acuradas e precisas de fenótipos complexos como consumo de matéria seca. Bom, num sistema de produção animal, a primeira coisa que a gente pensa é que nós precisamos identificar quem é aquele indivíduo. Né? Então, quando você tem um sistema de visão computacional instalado para predizer se esse animal qual que é o tempo dele no coxo, por exemplo, você precisa saber quem que é aquele animal quando você está monitorando a nível individual. Né? Existem formas de identificar esse animal. Né? Você pode usar brinco para identificar esse animal, você pode usar RFID para identificar esse animal, mas muito tem sido proposto em termos de análise de imagem para identificação do animal. Então, quando o animal é preto e branco, como um animal da raça holandês, é fácil de identificar pelo padrão de preto e branco desse animal. A gente tem feito isso e encontrado a acurácia para a detecção desse animal relativamente alta, né? Em torno de 94% de acurácia para identificar esse animal, né? Conjunto de dado grande, 13 mil imagens foram utilizadas para treinar esse algoritmo, para identificar num grupo de vacas de 60 vacas, 59 vacas. Então, a gente tinha câmera instalada na saída da sala de ordenha, né? E toda vez que esse animal passa, então a gente adquire uma imagem desse animal e a gente consegue identificar que é um animal baseado no preto e branco, né, na cor desse animal. Tá? O problema acontece quando esse animal ele tem a mesma cor, como é o caso de vaca da raça Jersey. Tá? Bom, nesse caso, o que a gente tem tentado fazer, e isso também é verdade para gado de corte, no caso de Nelore ou de Angus, o que a gente tem tentado fazer é usar o shape, a forma das costas desse animal, para classificar esse animal, esse indivíduo. Tá? Então, existem redes neurais que recebem como input um objeto em 3 dimensões. Tá? Esse objeto pode ser um voxel, pode ser um point cloud. Nesse caso aqui, nós utilizamos voxel, que é você pode ver aqui as costas de um animal, de um bezerro, com a representação 3D como sendo voxel. Isso entra numa rede neural e a gente consegue classificar esse indivíduo com base no shape dele. Então, num experimento com 38 bezerros, a gente atingiu uma acurácia em torno de 87% para classificar quem é o indivíduo sem nenhuma informação de cor, apenas a conformação das costas desse animal. Tá? Então, isso mostra bastante potencial de mais desenvolvimento, de mais estudo, para que a gente consiga fazer isso em grupos maiores e com acurácia ainda mais alta. Tá? Mas muito interessante, sem cor nenhuma a gente consegue identificar esses animais. Bom, num sistema de produção, isso precisa ser feito de forma automatizada, tá? Esse reconhecimento animal. No sistema que a gente tem instalado aqui na fazenda, a gente tem esse sistema integrado com a computação em cloud, então todo o processamento que eu tenho descrito, de identificação do animal, de segmentação, que eu vou descrever logo mais, ele é feito uma vez que a imagem entra no cloud. Tá? Então, esse sistema que foi desenvolvido,
Aqui, quando a vaca passa embaixo da câmera, a gente adquire duas imagens, não duas imagens, mas dois tipos de imagens, uma imagem infravermelho e uma imagem de profundidade, né, que seria uma imagem que daria para ser convertida em 3D, que é essa imagem colorida aqui. Algumas imagens desse mesmo indivíduo vão para o cloud, e no cloud, então, é feito um pré-processamento antes de ser feita a inferência, seja qual for a inferência, né? Por exemplo, o primeiro passo é quando essa imagem chega no cloud, a gente, como a vaca está passando, andando, você tem imagens boas, que tem a vaca inteirinha na imagem, você tem imagens ruins, que a vaca está cortada da imagem, porque a gente pega uma sequência de imagem conforme a vaca passa. Então, tem momentos que eu tenho a vaca inteira, tem momentos que eu tenho a vaca saindo da imagem. Então, a gente tem uma rede neural classificando imagens entre boas e ruins. Nós só pegamos as imagens boas. Se a imagem for boa, a gente já tem outra rede neural treinada para fazer segmentação. E aí, então, todo o background, tudo em torno da vaca é removido. A gente só fica com o corpo daquela vaca. E aí, uma vez que a gente tem a máscara, que nada mais é do que esse contorno, onde só existe o corpo da vaca, a gente aplica isso na imagem 3D e na imagem infravermelho, que seria a imagem preta e branca. Então, a gente tem somente o animal, sem nada em volta do animal, e a partir disso a gente consegue fazer inferência do score de condição corporal, identificar quem é aquele indivíduo, e eu vou mostrar algumas aplicações depois que esse pré-processamento é feito. Se a gente não tem imagem, se a imagem é um animal da mesma cor, a gente poderia utilizar redes neurais que utilizariam uma representação 3D para que a gente classificasse quem que é esse indivíduo. Tá? Bom, isso nos leva a esse experimento, que eu acredito ser um experimento muito interessante, o qual nós tínhamos imagens dessas vacas, de 112 vacas, durante o pré-parto. Então, a gente tinha imagens das vacas 21 dias, 14, 7 dias antes do parto, tá? E nós tínhamos todos os eventos de cetose subclínica depois do parto, até 14 dias. Tá? Então, o que é que nós fizemos? Nós utilizamos imagens 3 data points, ou 3 pontos de medida, né, no menos 21, no menos 14, no menos 7, para fazer inferência se essa vaca vai ter cetose com base na mudança da shape, da conformação do dorso desse animal, se ela vai ter doença nos primeiros 15 dias depois do parto. Bom, para isso, o que nós fizemos? Nós extraímos dois tipos de features, ou de variáveis, ou de características do corpo dessa vaca. Nós extraímos características biológicas, que a gente está chamando aqui de features biológicas, que seria o volume desse animal, projetado para o chão, né, o volume do corpo desse animal, já que isso aqui é uma imagem 3D, né, a área do dorso desse animal, por exemplo, e também variáveis computacionais, que nós chamamos, que nada mais são do que as features que são extraídas de uma rede de convolução, essas variáveis finais que são utilizadas na última camada para fazer a predição final. Então, a rede que a gente utilizou é chamada Exception, e ela tem 1024 características ou variáveis que são extraídas ao longo do processo de convolução e ficam na última layer, na última camada. Nós juntamos essas 1024 características com essas 3 características extraídas da imagem, né, por processamento da imagem, e tivemos, então, 1027 características ou variáveis para cada imagem e em cada data point, né? Então, nós tínhamos 3 data points, então seria 1027 para o menos 14, para o menos 21, para o menos 14, para o menos 7 dias antes do parto, né? Bom, nós pegamos, então, essas características extraídas e colocamos em 2 modelos preditivos, tá? Um é o que eu citei anteriormente, o PLS, mas aqui treinado para um classificador, então é um PLS para uma análise discriminante. Então, a gente vai predizer se a vaca vai ter cetose sim ou não, tá? E utilizamos gradiente boosting, tá? Uma árvore de decisão chamada gradiente boosting. Tá? Nós pegamos essas 112 vacas, quebramos o banco de dados em 85% para treinar o algoritmo, 15% para validar, repetimos isso 10 vezes de maneira aleatória e avaliamos, então, em 10 conjuntos de teste set diferentes, tá? No training set, que foram os 85% retido, nós tivemos que fazer busca de hiperparâmetro, e para isso nós fizemos cross-validação. O resultado que nós encontramos foi de um o F1 score de 0,75, né? Precisão de 0,65 e
recall de 0,91. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que todas as vacas ficaram doentes, a gente detectou no pré-parto com essas imagens com 91% de acurácia, tá? E nós perdemos 35% das que não iam ficar doentes, nós dissemos que elas iam ficar doentes. Tá? Bom, qual que é a implicação disso? Apesar da gente não ter um algoritmo 100% em todos os lados, capaz de detectar todas que vão ficar doentes, todas que não vão ficar doentes, o que foi mais importante desse primeiro dado preliminar aqui é que todos os animais que vão ficar doentes, a gente com certeza vai pegar. É importante dizer que aqui a gente só usou imagens 3D, esse é um projeto em andamento, nós temos imagens, nós temos dado do comportamento, da dieta do animal, intervalo entre parto, muita coisa que pode ser adicionada como covariável para melhorar a qualidade da predição, então por isso nós estamos é um resultado, na nossa opinião, muito promissor, dado que só tem imagem 3D, a gente já consegue pegar todas as vacas que vão ter cetose antes, né, antes do parto. Tá? Como eu disse, esse é um primeiro dado, né, de um projeto que nós temos aqui, usando só imagem 3D no pré-parto, nós temos também imagem 3D no pós-parto, e isso vai ser integrado com dado de comportamento animal, que eu já mencionei que tem uma importância muito grande. Bom, esse dado de comportamento animal, ele é muito importante para a detecção de doença, né? Nós vamos incluir essa informação nos nossos modelos de predição para cetose e para outras doenças durante o período de transição. E em bezerros, isso já é publicado, já é entendido de que o comportamento tem realmente um impacto muito grande em morbidade. Por exemplo, contaminações com E. coli, com pneumonia, afeta o tempo deitado, afeta o número de passo, e numa condição como essa, é extremamente difícil controlar cada animal, né, o que é que o indivíduo está fazendo. Tá? Então, usar o comportamento alimentar é algo, sem dúvida, muito importante, pois poderia ser um indicador antecipado de um problema que possa acontecer. Quais sensores poderiam ser utilizados, que já existem, poderiam ser utilizados para detectar isso aí? Bom, um sensor que pode ser utilizado e que nós testamos aqui são sensores de ruminação e atividade, tradicionalmente utilizados em vacas, em animais adultos, mas que nessa pesquisa, que é uma pesquisa em colaboração com a UFMG e com a Embrapa, né, foi colocado nesses animais sensores de ruminação e atividade para detecção de anaplasmose. Tá? Então, a anaplasmose é, sem dúvida, um problema gigantesco, principalmente na América Latina. Eu sei que no Brasil é um problema seríssimo, realmente mata muitos animais, ou demanda uma perda, ou gera uma perda econômica muito grande anualmente. Né? E nesse experimento, nós colocamos sensores nesses bezerros. Né? Esse experimento foi conduzido na Embrapa, né? E os dados foram analisados aqui na universidade. Esse sensor de ruminação ficou nesses animais, esses animais foram inoculados com anaplasma, e nós temos um momento da detecção da doença, quando o valor de ruminação cai acentuadamente, e nós utilizamos essas séries temporais de ruminação e atividade para predizer, para saber quanto antes a gente conseguiria predizer esse animal que está com problema de saúde. Né? Nós conseguimos predizer com 5 dias antecipados quando que esse animal ficaria doente. E isso tem um impacto no sistema de produção muito grande, se uma vez que a gente consiga ter sensores como esse, que nos indique que o animal vai ficar doente com anaplasmose 5 dias antes dele mostrar o pior sintoma, o pior quadro infeccioso relacionado à doença. Bom, a pergunta que vem depois é, nós conseguiríamos fazer isso com visão computacional? Né? Se nós conseguimos medir o comportamento animal de forma detalhada, a resposta é sim. Então, nós fizemos um piloto aqui com câmeras, tentando predizer o tempo do animal em pé, o tempo do animal deitado, o tempo comendo, o tempo bebendo, e encontramos resultados de acurácia para a detecção de cada atividade dessa bastante promissores. Tá? E a gente continuou a desenvolver não só a parte do comportamento, mas colocando junto com a parte de detecção. Né? Então, a gente tem, combinando
quem é o indivíduo e o que ele está fazendo, a gente tem uma medida a cada segundo durante o dia inteiro da atividade, do comportamento daquele animal. E com isso a gente consegue colocar isso em séries temporais para a gente avaliar o comportamento ao longo do tempo e, portanto, o que eu acabei de mostrar com a anaplasmose e com um sensor de ruminação poderia talvez ser feito com visão computacional também. Tá? Além do comportamento normal, em termos de ficar em pé, ficar deitado, beber leite, a gente poderia avançar em termos de comportamento ingestivo. E não necessariamente predizer o comportamento ingestivo através da visão computacional, mas usar, quem sabe, identificação daquele animal para saber se ele está comendo, se ele está no coxo. Então, foi o que a gente fez aqui. Nós temos esse grupo de animais, 8 animais nessa baia, e toda vez que esse animal passa a cabeça nesse ferro para comer, a gente detecta que esse animal está consumindo comida. Tá? Então, a gente detecta o animal toda vez que ele passa a cabeça, e aí, se ele passa a cabeça, aí eu conto quantas vezes ele foi no coxo, quanto tempo ele ficou no coxo, somente se ele passar a cabeça nesse ferro para poder começar a comer. Então, a detecção do animal é muito alta, né? 99% de acurácia para identificar quem é o indivíduo, com base na cor desse animal, mas quando a gente computa as variáveis de comportamento alimentar, como o tempo total comendo, duração da visita, a gente nota que a correlação entre o valor predito e observado é extremamente alto e, portanto, a gente conseguiria predizer o comportamento digestivo utilizando ferramentas de visão computacional, o que é muito, muito, muito legal. Uma pergunta que sempre é feita e que a gente avaliou aqui é com que frequência eu deveria fazer inferência usando o meu modelo treinado para poder detectar se o animal está no coxo? A cada segundo? A cada 5 segundos? A cada 10 segundos? E uma resposta que a gente obteve é que não precisa, a depender do fenótipo, ser a cada segundo. Pode ser num intervalo maior. Isso tem um impacto gigantesco da quantidade de dados que você está armazenando e fazendo inferência. E, obviamente, isso impacta em custo quando você implementa esse tipo de tecnologia. Tá? Então, aqui, a gente notou que a cada 20 segundos, quando nós vamos além de 20 segundos de intervalo, nosso erro de predição aumenta de forma razoável e, portanto, 20 segundos para detectar tempo total no coxo seria o intervalo máximo que a gente poderia ter. Tá? Então, aqui, se você olhar o tempo predito e o tempo observado, utilizando 20 segundos de intervalo. Isso aqui é tempo total em minuto, né? Mas o intervalo da amostragem da imagem foi a cada 20 segundos. Ou seja, eu estou coletando 19 imagens a menos do que se eu estivesse coletando a cada segundo. Né? Então, isso tem um impacto muito grande nesse tipo de tecnologia quando a gente pensa em implementar isso. Tá? Bom, saúde, né? Problemas na saúde do animal não vão afetar somente o comportamento, podem chegar a afetar também o crescimento desse animal. E monitorar o corpo do animal, não só para identificação, mas para avaliar o crescimento, também é muito importante. Né? Então, a gente tem avaliado isso em bezerros de leite, medido características do corpo desse animal, como altura, largura, volume, através de imagem, tentado predizer o peso desses animais através de imagem. Então, por exemplo, aqui nós temos algumas correlações entre volume e o peso corporal, correlações bastante altas, esse volume, área, comprimento, extraídos utilizando o dado da câmera 3D. Né? E nós temos tentado utilizar essas variáveis como preditoras para a predição de peso do animal. Muito embora a gente acredite que para os bezerros seja muito importante controlar como essas características mudam no tempo, pois isso daria um indicativo de como o bezerro está crescendo também. Se ele está crescendo mais para os lados, se ele mais para cima, e com base nisso ter alguma ideia de termo de composição do ganho, de como aquele animal está se desenvolvendo. Nós utilizamos 40 bezerros para desenvolver alguns modelos simples, com poucos animais, apenas 40, como eu disse, e usamos esse modelo para predizer num outro conjunto de dados, né? Mais 30 data points aqui para poder fazer a predição, 30 medidas, e usando o PLS a gente encontrou melhor qualidade de predição, uma boa correlação entre o valor predito de peso observado num conjunto de dados independente. O erro de predição de 6,5 quilos ainda é um erro alto comparado com os trabalhos que nós temos com gado de corte. Isso aqui é um trabalho em colaboração com a Unesco, com o professor Otávio.
e com porco, tá? Então, nesses trabalhos, nós temos muito mais animais, quase 100 animais com gado de corte e 600 animais com suíno, e o erro de predição é muito, muito, muito pequeno. Então, a gente acredita que isso aqui seja somente um banco de dados que não é grande, mas que já mostra um potencial enorme para a gente controlar o peso desses bezerros. Tá? Uma coisa extremamente importante, que a gente sempre considera nos nossos trabalhos, é que custa fazer inferência, guardar dado, e imagem é algo que custa mais do que o normal, porque o banco de dados ele é maior, como eu mostrei anteriormente. Então, uma coisa que a gente fez para predizer o peso foi, ao invés de usar essa imagem do corpo do animal, que está sem a cabeça aqui, nós extraímos dessa imagem 3D, dessa imagem de DEF, um vetor na vertical e um vetor na horizontal, e concatenamos esses vetores, e aí agora, ao invés de ter uma imagem com 2 dimensões, nós temos um sinal com 936 pontos, com o valor de pixel, do valor da altura desse animal, concatenado nessas 2 dimensões. E aí nós utilizamos uma rede neural não supervisionada, conhecida como autoencoder, né? E que basicamente recebe esse input, recebe esse sinal e extrai features, extrai características para reconstruir esse mesmo sinal. Então, a função de perda dessa rede é simplesmente receber esse sinal e tentar reconstruir um sinal mais semelhante possível a esse sinal aqui. Obviamente que as características que são extraídas, as variáveis são extraídas para essa reconstrução, representa muito do que o sinal é, e o que a gente fez foi utilizar 20, determinar como 20 o número dessas features, extrair 20 features desse sinal, né, e correlacionar isso com variáveis do corpo do animal, como altura, comprimento, volume, e talvez até tentar predizer o peso com base apenas no sinal de uma dimensão. A gente notou que a correlação desse sinal, das features extraídas, das variáveis extraídas desse sinal, com altura, comprimento, volume, foram bons, nós encontramos boas correlações, então muito surpreendente para um sinal, apenas um sinal como esse, conseguir ser relacionado com o volume do corpo do animal. E quando a gente tentou usar isso para fazer a predição de peso e comparar com usar volume, usar área, a gente teve uma queda pequena na qualidade da predição, no teste 7, mas veja que a qualidade foi muito pequena comparada com a redução que nós tivemos no tamanho do dado. A gente tinha 600 KB numa imagem como essa aqui, e nós caímos para 0,21 KB, usando apenas um sinal como esse. Então, isso faz uma diferença muito grande quando a gente pensa em implementar uma tecnologia dessa no campo para predição de peso, por exemplo, entre usar uma imagem inteira ou usar um vetor que representa, né, o corpo do animal e que te gera uma predição muito próxima da predição que você estava obtendo com a imagem inteira. Tá? Bom, isso é um pouco do que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Eu acho que o uso desse tipo de tecnologia é muito importante, ele vai se tornar cada vez mais barato, vai se tornar cada vez mais preciso, a gente vai conseguir fazer isso de forma em tempo real. Coisas como eu mostrei hoje de predição do comportamento animal, predição do peso do animal, predição de doença com base na mudança da conformação do shape das costas de uma vaca durante o período de transição. São coisas que vão ajudar muito na tomada de decisão na fazenda. É muito importante ter essas informações, integrar essa informação a nível animal, né, dentro de conjuntos de dados maiores, né, de outros sistemas. A gente deve tirar vantagem de sistema de inteligência artificial já desenvolvido em outras áreas, em outras indústrias, dentro do nosso setor. É muito importante que a gente treine alunos para executar e para fazer pesquisa e para trabalhar na indústria dentro desses setores. Isso vai ajudar a avançar muito na nutrição, na saúde, na reprodução. A indústria está procurando cada vez mais, pagando muito bem por pessoas que têm esse treinamento quantitativo, que entendam dos sensores, da análise, principalmente dos dados. É uma área frutífera no ponto de vista de propriedade intelectual. Muitas das coisas que eu apresentei aqui hoje, elas têm patente, elas foram submetidas pedido de patente. Eu acho que é uma área que vai crescer cada vez mais, tem crescido cada vez mais, tem visto posições dentro da academia focado nesse tipo de trabalho, e eu acho que tem muita oportunidade para colaboração com outras áreas como genética, reprodução, nutrição e até
as próprias aplicações disso dentro das nossas áreas, no meu caso aqui, nutrição e saúde animal. Eu gostaria de agradecer a essa turma aqui, essa turma aí que faz a coisa acontecer, um grupo brilhante de pessoas trabalhando aqui comigo. Gostaria de agradecer também a agência que financia as pesquisas, né, o USDA, o Wisconsin, o WRF pelas patentes que têm submetido em torno dessas invenções e desses projetos, Dell Innovation Hub, os nossos parceiros de doações e de suporte da nossa pesquisa. Muito obrigado. Bom, era isso que eu tinha a apresentar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Fico feliz em responder perguntas relacionadas a qualquer coisa que não tinha dado tempo da gente discutir aqui durante essa apresentação. Meu contato está aqui abaixo, meu e-mail. A gente tem um perfil no Instagram, se você tiver interesse em seguir o que a gente tem feito, onde a gente tem falado, dado palestra, por favor, fique à vontade. Vai ser um prazer ter vocês por lá. Muito obrigado. Qualquer pergunta, eu vou ficar feliz em responder.